Fala pessoal, aqui é o Tomás Della Torre, especialista em carreira, e hoje a gente vai fazer mais um resumo da semana. Vou contar como foram as entrevistas dos últimos dias. Teve um candidato que contou que, mesmo desempregado, ele teve condição de se matricular numa pós-graduação, achei interessante. Teve uma pessoa que eu entrevistei por Skype, ele fez a entrevista do carro dele e deu super certo, achei legal. Teve uma pessoa que fez um negócio que eu não gosto no currículo, ele colocou as atividades dele no começo do currículo, no resumo das qualificações, e não nas atividades por empresa. Isso a gente precisa falar um pouco disso. E teve um candidato que na entrevista por Skype eu percebi, e ele não escondeu, ele estava tomando sorvete no meio da entrevista. Vamos falar disso. Vamos lá, pessoal. Olha, tiveram muitas entrevistas legais, interessantes essa semana, né? Eu vou começar citando um caso que eu achei muito legal e é delicado, porque não é para todo mundo isso. Teve uma pessoa que me contou que entre uma empresa e outra, ele ficou um período desempregado. E eu perguntei para ele, né, o que você fez durante esse período? Não lembro de cabeça, mas talvez um ano, mais ou menos, que ele ficou desempregado. Ele falou: Tomás, logo que eu saí da empresa e fiquei desempregado, eu me matriculei numa pós-graduação. Eu achei isso muito legal. É claro que não é para todo mundo, né? Às vezes você tem família, tem conta para pagar, tem compromisso, você precisa do dinheiro, você não sabe quanto tempo você vai se recolocar. É claro que essa é uma questão muito delicada. Mas eu achei legal dividir isso com vocês, porque muita gente que me conta, que eu entrevisto, conta que entre uma empresa e outra foi tentar fazer alguma coisa, entre aspas, de útil, né? Foi tentar estudar. Eu postei isso no LinkedIn recentemente, existe muito curso online, tem muita coisa que dá para fazer de uma maneira até online, à distância e principalmente gratuita para quem, enfim, precisa economizar dinheiro num período que é muito complicado da vida. Mas eu acho que psicologicamente isso tem um efeito muito legal também, né? A pessoa se manter ocupada, se manter, inclusive, atualizada com temas super importantes para a carreira dela. Então achei muito legal ele ter tido essa iniciativa de, entre uma empresa e outra, ter se dedicado aos estudos. Achei isso muito legal. Teve uma outra entrevista que eu achei legal também. Eu falo muito sobre entrevista por Skype, né? A gente aqui acaba fazendo muita entrevista para muitos processos seletivos e muitas entrevistas para cidades fora de São Paulo, né? Para outros estados, inclusive. Então é normal a gente fazer entrevista por Skype. E teve uma pessoa que fez a entrevista, não foi a primeira vez, isso acontece inclusive com muita frequência, mas ele fez a entrevista dele do carro. E achei muito legal, porque funcionou. Quando você faz a entrevista por Skype, por vídeo, de um lugar que você eventualmente não tem acesso ao Wi-Fi, ou seja, vai ter que fazer do seu 3G ou 4G, tem um risco da conexão não ser muito boa. E aí pode te atrapalhar na tua performance. A ligação, às vezes, a conexão às vezes pode cair muito facilmente, isso pode te atrapalhar, inclusive te desconcentrar, porque aí dali alguns minutos a conexão volta, aí você perdeu um pouco o fio da meada, você perdeu, enfim, onde você estava falando, mas foi a solução que ele achou. Era uma pessoa que estava na rua entre um compromisso e outro, e quando a gente marcou a entrevista ele foi super solícito e fez a entrevista do carro dele. Teve distração, teve barulho, teve gente passando em volta do carro, mas ele conseguiu se manter concentrado ali, atento na entrevista. Achei isso muito legal. Então, eu falo muito sobre entrevista por vídeo, eu acho uma ferramenta super importante, seja o Skype, o FaceTime, enfim, hoje o que mais existe são softwares para esse tipo de situação, mas foi muito legal, e achei muito legal dividir isso com vocês. O terceiro ponto, essa é uma opinião bastante particular, e se você quiser uma dica, acho que pode prestar atenção no que eu vou falar agora. Tem algumas pessoas, isso é relativamente comum, que montam o currículo de uma maneira que eu particularmente não gosto. O que eles fazem? No começo do currículo, geralmente tem, e no nosso site, na Casa da Carreira, tem um modelo de currículo que tem isso. Um dos primeiros tópicos do currículo é resumo das qualificações. Algumas pessoas chamam até de outros nomes, né? Mas esse resumo das qualificações, geralmente você põe informações mais genéricas, mais generalistas. No entanto, essa pessoa que eu entrevistei colocou a descrição de tudo que ele fez na carreira dele nesse resumo. E lá no fim do currículo ele colocou as empresas que ele passou, os cargos e os períodos, né, que ele ficou nas empresas. Qual que é o problema disso? A pessoa que está te entrevistando e que inicialmente, aliás, vai estar lendo, analisando o teu currículo e depois na própria entrevista,
ela vai ter dificuldade de entender, de saber o que você fez em cada empresa. E isso é importante estar descrito no seu currículo, porque não é porque você foi, por exemplo, vendedor nas últimas 2, 3 empresas que a tua atuação foi exatamente a mesma. Então a minha dica, o meu conselho é, coloca a descrição das atividades em cada empresa e principalmente em cada cargo, né? A gente já falou disso, talvez você tenha tido 2, 3 cargos na mesma empresa. Então descreve o que você fez em cada cargo, em cada empresa. E no resumo das qualificações você põe informações mais abrangentes, mais genéricas e não tão detalhadas. Acho que isso é importante observar. E o último ponto, é até curioso, difícil falar a respeito disso, né? Eu fiz uma entrevista, mais uma, por vídeo, e no meio da entrevista a pessoa estava tomando sorvete. Então, não sei o que pensar a respeito, o que falar, não o reprovei por causa disso. Eu já comentei que eu não costumo reprovar por um critério só, ou a menos que seja algo muito contundente, muito grave, muito sério, ou um requisito técnico muito importante. Por exemplo, a pessoa precisa ter para a vaga inglês fluente e ela não fala inglês fluente na entrevista. Claro que eu vou reprovar. Mas eu já falei disso no vídeo passado. Vai ser um ponto de observação desse candidato, né? Não é a maneira mais correta de você ser entrevistado tomando sorvete, né? Então, achei importante dividir com vocês. Então foi isso, essas foram, acho que, as principais entrevistas que eu fiz essa semana. Pensa um pouco nisso, entrevista por Skype no carro, que deu certo, que foi legal. Presta atenção na conexão, tenta ter, na medida do possível, uma atenção com a conexão para ver se ela está boa. Teve o candidato que, desempregado, procurou, na medida do possível, na medida das possibilidades que ele tinha, ele procurou se ocupar de alguma maneira, de uma maneira interessante, como fazendo um curso, por exemplo. Teve essa questão da descrição das atividades, procura colocar elas nas empresas e nos cargos que você passou e não no resumo do currículo. E teve essa situação da pessoa tomando sorvete durante a entrevista por vídeo, que óbvio não é recomendado. Então foi isso, espero que seja útil, você se inspire também. E participe, deixando comentários, perguntas, se ficou alguma dúvida, se você quiser participar de alguma maneira, ou até tiver ideias de temas para a gente discutir nos próximos vídeos, você comenta aqui também, ou manda e-mail, me acha no LinkedIn que a gente vai falando, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço, tudo de bom, até a próxima!